O último grupo que apresentou, então, foi o grupo da Jéssica, né? Que foi a última aula aí em relação à deficiência auditiva e a surdez que a gente teve da parte prática. Esse é o quarto feedback que eu tô dando para vocês e o último feedback sobre deficiência auditiva e surdez. Dentro desse grupo, o objetivo deles era passar para um surdo ou deficiente auditivo ou um deficiente visual, treinamento funcional ou estafeta. Então, eles fizeram cada uma das tarefas, né, colocaram em volta ao redor da quadra, e cada integrante do grupo deles, né, eles ficaram em uma estação dessa. Nessas estações, os indivíduos do grupo deles mostravam para a pessoa que ia realizar aquela tarefa como ela faria. Então, nesse momento, eu queria parabenizar o grupo pela iniciativa. Isso é trabalhar em grupo, ter interação, colaboração, não é todo mundo ficar parado e só aquele que foi escolhido ministrar a aula. Então, eu queria parabenizar o grupo neste momento pela tarefa, pela interação, pela colaboração, trabalho em grupo. Isso é muito importante para que tudo funcione, como funcionou muito bem. Então, a gente teve os dois surdos que estavam na nossa aula como voluntários, né? E o Fabrício, que era o deficiente visual simulado, que participaram da tarefa. Quando eles passaram em cada uma dessas tarefas, todos conseguiram executar. Importante ressaltar que a forma com que cada um, nas estações, falou com os surdos que estavam ali presentes é a maneira adequada. Tocar nele, mostrar para ele, pedir para que ele olhe a tarefa que você está fazendo, para que ele faça igual, já que você não sabe Libras. Então, essa é uma forma de você explicar. Até porque, por mais que você saiba Libras nesse sentido, para o que a gente já aprendeu, para as fases de uma aula, que é explicar verbalmente, fazer a demonstração, tá? Depois perguntar se entendeu e mandar fazer. A linguagem aí, né, a Libras, ela serviria para o nosso verbal, tá? Que é o verbal para ele, tá? Para o surdo, é a linguagem dele. Então, nesse sentido, o fato é que a forma com que a gente tem que demonstrar, ela é da maneira como foi feita mesmo pelo grupo. Eu queria parabenizar a interação, a forma com que vocês demonstraram. Eu não faria de forma diferente. Então, nesse sentido, para o grupo, eu gostaria de parabenizar, por quê? Vocês explicaram a tarefa verbalmente, vocês demonstraram a tarefa, vocês perguntaram se havia entendimento e depois vocês pediram para fazer, seguindo toda a sequência de como de fato deveria ser a aula. Ué, professora, mas como é que foi esse verbal? Simples. O momento em que em cada estação o indivíduo que estava responsável do grupo tocava, tá? E pedia para olhar. Nesse momento eu estou dando a explicação que seria verbal e a demonstração ao mesmo tempo. Então eu gostaria de parabenizar o grupo pela forma com que vocês conduziram a aula. E o que vocês trabalharam, os aspectos psicomotores da aula, lateralidade, espacialidade, troca de direção, equilíbrio, coordenação motora, foi excelente, tá? Abrange muito bem tanto o deficiente visual quanto o deficiente auditivo, tá? Ou surdo. O mais interessante também é destacar que por mais que fosse na nossa realidade prática, vocês como futuros docentes, entender que, professora, mas aí a gente não vai ter um grupo tão grande para ficar um em cada estação, mas você terá na sua turma pessoas sem deficiência, que podem fazer esse papel que os colegas do grupo da Jéssica fizeram, de ficar em cada uma das tarefas. Então, as pessoas sem deficiência poderiam ficar cada uma em uma estação, e aí quando você apitasse ou desse o sinal de iniciar, como ele fosse, a tarefa se iniciaria. Então todo mundo tá com a inclusão na tarefa, todo mundo participando e todo mundo se ajudando. Então eu queria parabenizar o grupo, tá? Dizer que o plano de aula de vocês também ficou excelente, só prestar um pouquinho mais de atenção lá no objetivo da atividade. No segundo momento que vocês colocaram, vocês utilizaram o tempo verbal correto. Então sempre colocar, promover, estimular, conhecer, saber, então sempre utilizar aí esses tempos verbais aí no infinitivo, por favor, tá? Então só se atentar a isso. No mais, vocês estão de parabéns, gostaria de parabenizar o grupo, ficou fundamental, tanto na perspectiva da nossa aula, que é os grupos interagirem entre si, o grupo todo se ajudar, até porque são grupos grandes, não tem por que alguém não ajudar, né? E parabenizar a tarefa que foi aplicada. Atendeu muito bem, de forma excelente, o que foi proposto para vocês, tá? Então, parabéns aí ao grupo. E nesse momento a gente finaliza os feedbacks das aulas de deficiência auditiva ou surdez.